Se você, assim como eu, curte jogos de videogame, fica ligado, pois hoje você vai conhecer o tataravô dos jogos eletrônicos. Jogar videogame, para quem nasceu na década de 1970 para cá, tem sido parte relativamente corriqueira de suas vidas, de uma forma ou de outra, seja por meio de fliperamas, consoles, portáteis ou celulares. Jogos eletrônicos têm sido uma forma de distração e diversão para centenas de bilhões de pessoas em todo o mundo. Ainda assim, antes disso, nos anos 60, quando a maioria dos computadores eram literalmente do tamanho de uma sala, jogos interativos eletrônicos eram sonhos dignos de ficção científica apenas. Apenas para contextualizar a nossa história, estamos falando de uma época onde o fundo musical continha Beatles, a corrida espacial estava a todo vapor e no esporte Pelé já demonstrava por que seria o rei do futebol. Para muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Isso aconteceu em 1962, onde alguns de seus cientistas estudavam como essas máquinas desenvolvidas para fazer cálculos poderiam funcionar como forma de entretenimento. Estamos falando de 3 amigos, sendo Slug, Vane e Martin. A ideia era criar algo útil para curtir nas horas vagas do instituto. Os estudantes então criaram um jogo de batalha espacial capaz de rodar em um dos computadores da época. O computador em questão se chamava PDP-1, que era um dos computadores mais avançados para a sua geração. O valor deste computador poderia chegar a $120 mil, ou seja, convertendo para a nossa moeda, estamos falando de quase R$500 mil em um único PC. O jogo desenvolvido foi intitulado Space War. Foi inspirado em uma série de livros de ficção científica do americano E. Doc Smith. Era uma mistura de game de tiro e estratégia e colocava os jogadores em uma guerra espacial. Óbvio, né? Basicamente, havia uma estrela no campo gravitacional no centro da tela que mudava a trajetória das naves. Esse jogo também gerou o primeiro campeonato da história dos videogames, que aconteceu em 1972. Off we go. A leitura do script do jogo era realizada através de cartões perfurados. Diferentemente da forma como é feita a programação em nossos dias, os cartões perfurados eram a maneira conhecida daquela época para passar instruções para a máquina. Aqui a gente consegue ver no vídeo como era de fato a leitura do script no computador. Agora, de fato, vamos dar uma olhadinha de como era esse jogo. I have just a slight advantage. I've been playing this just a little bit more. Dá uma olhada agora como era por dentro do gabinete deste computador. Lots of different colored wire. That is pretty impressive. Aqui era a parte responsável em salvar o jogo. So you can try to draw something? It's a little hard doing it with one hand. Yeah. Se tratando de 1962, estamos falando de um recurso super avançado aqui: desenhar na tela. Um computador de R$500 mil girando esse tipo de jogo, talvez você esteja pensando, foi um fracasso, mas não. O sucesso do game inspirou diversos cientistas da computação e transformou o Space War em um marco para a história dos torneios de videogame. Em decorrência disso, o computador PDP-1, que era utilizado somente para cálculo, se tornou uma máquina capaz de entreter as pessoas e se tornou então um fenômeno para os visitantes do instituto. No entanto, alguns historiadores dizem que o tataravô dos jogos foi desenvolvido 4 anos antes, isso em 1958, pelo físico Willy
Ring Bottom. A parte mais bizarra deste inventor é descobrir que ele também foi um dos criadores da bomba atômica. Ele foi responsável pela criação dos circuitos de contagem regressiva da bomba que definiam sua detonação em termos de milissegundos. Ele trabalhava no Laboratório Nacional de Brookhaven, Nova York. Todos os anos, o governo organizava uma exibição ao público, o que em geral significava ficar olhando para máquinas gigantes e estáticas. Na tentativa de encontrar uma forma de deixar a exibição menos chata, fazendo suas pesquisas no laboratório e lendo os manuais das máquinas, ele descobriu que o computador poderia fazer o cálculo da trajetória de um míssil. Ele teve então a brilhante ideia de reprogramar a máquina, conseguindo assim criar um jogo de tênis virtual no osciloscópio do aparelho. Tratava-se de um joguinho de tênis mostrado em um osciloscópio e processado por um computador analógico, uma espécie de atrativo para os visitantes do seu laboratório. Assim, Tennis for Two, como o projeto acabou sendo conhecido, serviu para capturar a imaginação das pessoas que visitavam o laboratório, em especial o público adolescente, que nunca havia visto algo parecido. Como é o caso de muitas invenções, a questão de quem criou o videogame tem sua própria parcela de controvérsia, com vários possíveis candidatos e definições diferentes. Prova disso é que Tennis for Two, em 1958, não foi nem de longe o primeiro projeto a usar computadores para entretenimento. Isso porque, em 1947, Thomas e seu colega Astley, que trabalhavam como designer de televisão, patentearam o dispositivo de entretenimento por tubo de raios catódicos, que, apesar de não utilizar um computador, é visto por muitos como um predecessor do videogame moderno. Era um jogo inspirado nos monitores de radar usados na Segunda Guerra Mundial, e assim se tornaram a primeira patente de um jogo eletrônico conhecido. 3 anos se passaram e o canadense Joseph Cates criou um computador capaz de jogar partidas de jogo da velha com pessoas. Era inclusive possível programar diferentes dificuldades. Embora seja visto por alguns como o primeiro videogame, ele usava lâmpadas ao invés de um display digital. Fato é que todos eles contribuíram de alguma forma para que o videogame e os PC gamers também estivessem à nossa disposição hoje da melhor forma possível. Deixa aqui no comentário o nome daquele jogo que você mais gosta. O vídeo de tecnologia de hoje vai ficando por aqui. E é isso aí. Forte abraço. Tchau!